Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Adeline Silva Schaefer. Ela é pesquisadora do Instituto Fraunhofer IESE, na Alemanha. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Estamos aqui preparados para mais uma entrevista, então, que certamente será um sucesso. Certo. E também estamos aqui com Natália Chaves, bolsista do Emílias Podcast. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Adolfo? Olá, Maria Cláudia. Olá, Adeline. E seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Adeline. Tudo bem? Tudo bem e muito obrigada pelo convite desde já. Bem, então vamos começar, Adeline, perguntando como você se interessou pela computação. Olha, na verdade eu comecei a me interessar por computação mesmo no segundo ano do segundo grau. Veja que eu comecei meu curso há 25 anos, então a gente não tinha tanta informação como se tem hoje sobre o que são os cursos de graduação, mas eu lembro que no segundo ano a gente teve uma disciplina de informática e aí a gente aprendeu alguns programação como DBase, e foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa relacionada à informática, mas assim, eu ainda não tinha certeza o que é que eu iria fazer. Na verdade, até o terceiro ano eu ainda estava em dúvida. Eu já sabia que eu ia querer alguma coisa de exatas, né? Mas estava na dúvida se ia fazer engenharia química ou ciência da computação. Coisas bem distintas, né? Mas era porque eu gostava bastante de química durante a escola. Mas aí no último segundo resolvi fazer para computação. E aí depois que entrei no curso, assim, tive o primeiro semestre que foi maravilhoso, assim, e tive uma disciplina chamada Introdução à Computação, e aí foi o momento que eu descobri era aquilo mesmo que eu queria fazer. Sabe? Desde então, sou apaixonada pela minha área. Além da graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pernambuco, você fez também mestrado no Centro de Informática da UFPE. Por que você decidiu fazer mestrado? Bom, logo que eu comecei o curso, logo a partir do segundo período, eu comecei a dar monitoria, e aí isso foi uma coisa que foi me acompanhando meio que a graduação inteira até o mestrado. E era uma coisa que eu gostava, então eu meio que decidi que queria ser professora, então mestrado era um pré-requisito, né? Mestrado, doutorado. Sempre gostei. E durante a graduação eu também fiz pesquisa, né? Fiz iniciação científica, então era para mim bastante claro que eu ia seguir, continuar a estudar. Certo, é uma coisa que a gente tem em comum, né? Eu também fiz mestrado lá no SIM, na época ainda era Departamento de Informática, hoje Centro de Informática da UFPE. Mas aí, em algum momento, você foi parar lá no Fraunhofer IESE. Então, a pergunta, eu sei que é uma longa história, eu assisti a palestra que você deu lá no SIM, né? Inclusive, alguns professores falaram muito bem de você lá nos comentários, não sei se você depois foi ver lá os Eu não comentários vi todos os comentários. do professor Fernando Castor lá, né? Que a gente entrevistou lá no Fronteiras de Engenharia de Software. Mas comece explicando para a gente o que é esse Fraunhofer IESE e como e por que você foi para a Alemanha trabalhar lá. Tá. O Fraunhofer IESE é parte de um conjunto de institutos de pesquisa que tem aqui na Alemanha, fazem parte da Fraunhofer Gesellschaft, é o maior instituto de pesquisa na Europa. Né? Existem Fraunhofer Instituto para praticamente todas as áreas possíveis, né? Biologia, alimentos, e tem uma série de institutos que são relacionados à tecnologia da informação, comunicação. Fraunhofer IESE é um deles, né? Um Fraunhofer para engenharia de software. E bem, eu não conhecia nada sobre o Fraunhofer antes de vir para cá, mas um colega
de pesquisa, né? Ele, na época, trabalhava com o professor Paulo Borba, e ele veio para cá, né? Veio através de um outro contato, também brasileiro, mas a gente tinha trabalhado junto e ele sabia que eu tinha interesse em morar fora, e aí ele sugeriu que eu aplicasse aqui para o Fraunhofer, porque na época, isso foi em 2008, né, eles tinham uma pesquisa bastante forte na área de linhas de produtos de software, que era a mesma área que eu trabalhava no centro de informática, e aí, né, meio que combinava o fato de ser na mesma área e ter a oportunidade de estudar, de morar fora. E um outro atrativo que tinha aqui era a possibilidade de fazer doutorado aqui na Alemanha, e foi meio que, como tu disse, que eu quis vir para cá. Acabou que no final eu não fiz esse doutorado, mas assim, acabei vindo para cá porque achei a oportunidade de morar fora, né, menos pela qualidade do ensino, ou do que eu vinha a pesquisar aqui, mas mais pela oportunidade de realmente morar em outro país, experimentar outras culturas. Por isso que vim para cá. Só uma curiosidade antes É, da pergunta da Maria aham. Cláudia, é que você falou lá na palestra alguma coisa sobre, o doutorado aí seria mais aplicado. É um doutorado profissional ou é um doutorado Hum. acadêmico mesmo? É ligado à universidade? Como é que é? Tá. Doutorado aqui na Alemanha, de uma forma geral, é bem diferente do Brasil, né? Você tem um emprego, você não tem bolsa, né, para fazer o doutorado. Inclusive, várias empresas oferecem, quando você vai buscar emprego, você pode procurar posição para fazer doutorado, né? Eles, em geral, são ligados a uma universidade, então não é um doutorado acadêmico, como tem no Brasil. Aqui, o Instituto Fraunhofer, ele é parecido um pouco com com o César, lá de Recife, em que tem essa coisa de os diretores têm que ser da universidade. Então, assim, o diretor do instituto que eu trabalho, ele é professor da universidade, né? E aí acaba que já tem essa ligação com a universidade. Em geral, as pessoas que trabalham aqui, que fazem doutorado, elas vão ser alunas desse professor, não necessariamente, eles podem ser alunos de outros professores da universidade. E, assim, a parte que é aplicada é o seguinte: você aqui tem a oportunidade de trabalhar em vários projetos de pesquisa, né? E aí você pode tentar encaixar o seu doutorado nesses projetos, né? E aí você vai ter a oportunidade de fazer, de fato, experimentos em empresas e etc. Mas, assim, é meio que você tem um tempo que você pode dedicar ao doutorado, mas você precisa fazer um bocado de coisas fora do seu horário de trabalho, tá? Então, é assim, meio que extra. Porém, vários dos colegas aqui que fizeram doutorado, eles conseguiram, de fato, aplicar a pesquisa em vários desses projetos de pesquisa que a gente tem aqui. Certo. E ainda, né, relacionado à pesquisa, como funciona a pesquisa feita no Fraunhofer IESE? Tá, Qual é a estrutura, como é o ambiente? tá. Aqui eu vou até aproveitar para corrigir uma informação que eu dei na minha palestra lá no SIM. Não corrigir, mas assim, deixar um pouco mais claro, porque assim, de uma forma geral, a gente trabalha com pesquisa aplicada, então não é só pesquisa de base, como as feitas em universidades. Aqui tem institutos também que fazem pesquisa de base, porém o Instituto Fraunhofer, ele tem que necessariamente trabalhar com pesquisa aplicada, né? Isso quer dizer que a gente faz projetos com indústria, né? Então,
Em geral, o trabalho aqui consiste em você desenvolver métodos, ferramentas, né? Pode fazer alguns desenvolvimentos de software que vão ser aplicados para um problema específico de algum setor da indústria, né? A gente tem vários projetos aqui, eu até falei lá de alguns projetos nos quais eu trabalhei, em que você tem consórcio de várias firmas, empresas grandes, né? Trabalhei em projetos em que tinha Siemens, que tinha Philips envolvidos. Então, até a natureza desses projetos de pesquisa tem uma participação de faculdade, tem participação de institutos como o Fraunhofer, mas tem necessariamente empresas que também fazem parte, né? Então, é meio que uma composição entre quem tem soluções para oferecer e quem precisa e tem um problema para ser solucionado, né? Então, a maioria dos projetos são assim. Eu, atualmente, trabalho em um projeto que é um pouco diferente disso, mas que tem também esse caráter de ter Fraunhofer como, nesse caso, parte dos que proveem uma solução, e a gente tem uma entidade que tem um problema a ser resolvido. Certo, e só antes da Natália continuar perguntando, né? É a demanda dos projetos, das pesquisas, da indústria, das empresas? Como chega em vocês? Ou são pesquisas que os próprios pesquisadores do Instituto acabam tendo as ideias? Tem as duas coisas, né? Em vários projetos com a indústria, eles chegam com um problema e aí a gente vai tentar resolver aquele problema. Porém, tem esses projetos maiores de pesquisa, né? Em geral é um consórcio, e aí você tem uma certa liberdade, né, para pesquisar em uma determinada área, né? Às vezes tem até tipo um projeto que é para você definir questões de pesquisa, é um pré-projeto, né, em que você vai definir que áreas você gostaria de investigar, e aquilo vai ser usado para fazer uma chamada de projetos, né, e aí você entra já com uma chamada de projetos para aquela área específica, né? Então, tem um pouco dos dois. A gente tem, assim, tem projetos com a indústria, e é parte da natureza dos institutos Fraunhofer fazer projetos com a indústria, né? Inclusive, o modelo de financiamento é assim, né? Se você não tiver projetos com a indústria, então você não recebe tanto financiamento de base, né? Então, é meio que a ideia, o ideal para um instituto Fraunhofer é ter aproximadamente 30% de projetos com a indústria. Não pode ser muito alto isso, porque a gente não quer fazer só consultoria, né? Porque aí você não estaria fazendo mais pesquisa, você estaria praticamente só fazendo a mesma coisa que sempre fez, e também não pode ser muito baixo, porque perderia o caráter desse modelo Fraunhofer. Seguindo nessa linha de projetos, você pode falar um pouco sobre algum dos projetos que você participou aí no Instituto e qual foi o seu papel nele? Tá, eu vou me concentrar em um, né, que eu já falei na palestra lá, acho que vocês têm um link aqui, um projeto chamado Digitale Dörfer. Ele foge um pouco desse modelo que eu falei anteriormente, né, porque é um projeto, chama Vilas Digitais, né, seria Vilas Digitais em português. É um projeto no qual a gente propõe, né, porque o projeto ainda existe, soluções para áreas rurais aqui na Alemanha, projetos de digitalização em áreas rurais da Alemanha. E nesse projeto, a gente investigou alguns dos problemas que existem nessas áreas rurais e começou a desenvolver algumas soluções. A gente começou
com a área de, esqueci a palavra em português, supply, às vezes tem áreas remotas, né, que não tem muito logística, não tem muito, tipo, não recebe, não tem muitas lojas, né, local, você tem que encomendar coisas da Amazon e tal. Esse foi a primeira parte do projeto. Em seguida, a gente mudou o foco para a área de comunicação, como é que melhora a comunicação nessas áreas, e essa é a área em que a gente praticamente continuou, é a área que a gente precisou, por exemplo, durante a pandemia, foi a área que fez o projeto crescer, porque a gente tinha uma plataforma de comunicação que chegava a todas as pessoas, cuja ideia era chegar a todas as pessoas que moram nessas regiões. E aí, nesse projeto, eu tive a oportunidade de desempenhar diferentes papéis, né? O meu primeiro contato com o projeto foi como desenvolvedora de back-end, mas aí eu precisei fazer uma pausa e trabalhar em outro projeto, e aí quando eu voltei, eu continuei desenvolvendo, mas aí mudei o foco para front-end. Mas aí tinha uma área que estava um pouco descoberta e que precisava crescer um pouco, que era a área de qualidade, e aí eu comecei a introduzir essa parte de qualidade, e aí comecei a mudar o foco mais para a área de qualidade e passando para a área de entre qualidade e a área de suporte ao usuário. Veja que nesse projeto eu falei mais de coisas que são relacionadas a desenvolvimento de software, né? Então, assim, o projeto tem um caráter de pesquisa, mas a pesquisa dele é mais voltada para a área social do que para a área de informática, para a área de engenharia de software em si, muito embora a gente tenha feito algumas pesquisas na área de como é que você faz Social Requirements Engineering, né? Como é que você faz engenharia de requisitos quando, né, você não tem muito acesso direto no caso, aos cidadãos. E aí, aplicou algumas técnicas. Eu tive até colega que fez o doutorado e uma parte da pesquisa era relacionada a isso. A gente percebe que o desenvolvimento de software nesse contexto é um pouco diferente de outros contextos. Eu, particularmente, porque eu já trabalhei em outras áreas aqui, vejo que é bem diferente a forma como a gente trabalha com o setor público. Então, assim, a gente tem um caráter muito de desenvolvimento de software de forma geral, então vai em todas as áreas possíveis da engenharia de software, né, desde o requisito até o deployment, até a manutenção, é tudo feito aqui. E eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas desse desenvolvimento, né, e como o projeto existe já. Eu estou no projeto desde 2017, né? Então, você vê que eu tive tempo de exercitar diferentes áreas aqui no projeto. Eu só queria fazer mais uma pergunta em relação ao Instituto, né? Como é a entrada dos profissionais, dos pesquisadores no Instituto para trabalhar? Olha, em geral, você tem que ter mestrado, né? Porque a maioria das pessoas, pelo menos as que trabalham, tem diferentes áreas aqui, mas as que trabalham como pesquisadoras têm que ter mestrado. Em algumas situações, você pode ter pessoas que só terminaram a graduação, mas, assim, o empregado padrão aqui fez mestrado, né?
E aí, a gente tem muita gente que, de fato, saiu direto da faculdade e veio para cá, né? Aqui na Alemanha é também diferente a forma como as pessoas são esse mestrado e a graduação. A graduação é relativamente curta, então a maioria das pessoas que tem interesse, de fato, vão fazer já a graduação e mestrado, né? Então, tipo assim, eu fiz, minha graduação durou 5 anos, né? Com mais 2 anos de mestrado. Aqui, em geral, não são 7 anos, são 5 anos já graduação e mestrado, né? Então, você tem vários que vêm direto da universidade. A gente tem uma coisa chamada RIV, que é tipo assistente de pesquisa, seria como uma aluna de iniciação científica no Brasil, que aí eles, durante a graduação, eles vêm trabalhar aqui como RIV, e tem pessoas que, de fato, estavam no mercado e vêm para cá, né? Tipo, antes de vir para cá, eu trabalhei 7 anos, né? Então, assim, eu já tinha experiência, mas não só eu, existem algumas pessoas que já têm experiência, e dependendo da posição que no momento a gente realmente precisa de gente com mais experiência vindo para cá. Uhum. Mas é por edital, assim, ou muito por indicação? Não, tem a página como em outras empresas, que tem aqui vagas em aberto e qualquer um pode aplicar. Embora seja uma coisa meio que funcionário público, né? Mas é um tipo de funcionário público que não tem estabilidade como no Brasil, então por isso não é edital, não tem concurso, né? Você vai fazer entrevista como se fosse numa empresa privada. Para uma empresa privada. Ok, obrigada. Agora eu vou fazer 2 perguntas. Uma pergunta meio rápida, assim, é uma percepção sua que eu pergunto, não sei se você teve esse tipo de experiência no Brasil, mas é muito burocrático o processo de fazer essas parcerias com as empresas? Não, pelo menos a minha percepção é que não, porque eu acho que aqui existe uma cultura muito forte das empresas de investir em pesquisa, né? Como eu falei, tem várias empresas que, se você for olhar um site de trabalho, você vai encontrar posições para doutorado, você vai encontrar posições de assistente de pesquisa, né? Então, assim, eu acho que parte da cultura daqui, né? Você tem projetos esses projetos de pesquisa, e que o edital já diz que você tem que ter empresas, né? E aí acho que é muito mais fácil de conseguir empresas parceiras para fazer esses projetos. Eu pergunto isso porque eu tenho uma experiência muito ruim, eu acho que várias outras pessoas já tiveram aqui no Brasil, né? Principalmente professores de federais, de públicas, né? Se querer fazer uma parceria com a empresa e ter uma enorme burocracia, a gente acaba, não vale a pena. Deixa para lá, não compensa. Mas aí a outra observação é que você falou assim dos 7 anos. Na verdade, aqui no Brasil depende. Se você fizer um curso de graduação de 4 anos e conseguir, por exemplo, durante a graduação, final da graduação, fazer disciplinas do mestrado, você consegue terminar o mestrado em 1 ano e fazer tudo em 5 anos, né? Não, Mas eu sei, desculpa, eu sei que é assim, eu tenho colegas que fizeram mais curto, mas assim, aqui é o padrão, né? Que é por padrão mais curto, né? Meu marido, por exemplo, ele fez uma coisa que se chama diploma, que não é exatamente um mestrado, tá? Mas é meio que equivalente, e acho que o dele foi 6 anos. Eu sei que ele entrou, é como se ele tivesse entrado depois de mim e conseguido terminar antes, né? Mas é só porque, no caso, aqui é realmente mais curto. Uma coisa que é diferente, eu digo até, que eu já orientei vários alunos, inclusive tem um aluno atualmente de mestrado, é que o mestrado, pelo menos em comparação ao que eu fiz, né? Eles têm muito mais disciplinas, né? Que eles precisam muito mais créditos,
que eu digo que é a complementação da graduação que falta, né? Porque a graduação é muito curta. Em compensação, a dissertação de mestrado é bem mais curta, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei entrando no mestrado e já tendo um professor que era meu orientador, né? E aí a gente já iniciou pesquisa, né? Em teoria, lá no SIM, primeiro ano é para pagar as disciplinas, mas já ter uma definição de o que é que você vai fazer na sua dissertação, né? Você já tem que iniciar a sua pesquisa. Aqui, nesses 2 anos, você tem 1 ano e meio pagando disciplinas, e aí você tem 6 meses para a sua dissertação. E os 6 meses, assim, tipo, você vai falar com o professor, vai ter um tópico, e aí você se matricula na dissertação, e aí você tem 6 meses para terminar, né? Então, eu digo que ele é mais parecido com um trabalho de graduação do que um mestrado no Brasil. Pelo menos o que eu vejo aqui na Universidade de Kaiserslautern. Mas acredito que esse modelo é assim em outras universidades também. Daqui, no caso. Certo, certo. Agora vamos falar então sobre coisas que você falou lá na palestra do Sim. Você disse que acha importante trazer mais mulheres para a nossa área, que é justamente uma das ideias aqui do Emílias Armação em Bits, e que você participou de 2 iniciativas, o Cyber Mentor e o Girls Day. Você pode nos contar um pouco sobre estas iniciativas? Tá. Esse Girls Day é um dia para meninas, né, como o nome diz, que eu agora não tenho certeza se é só o Fraunhofer Gesellschaft que organiza, mas com certeza toda a sociedade Fraunhofer organiza isso, mas, se eu não me engano, também acontece em outras empresas, tá? Agora eu não consigo ter certeza. Em que a ideia é que as empresas façam um dia em que tem um programa especialmente dedicado para meninas, nas áreas, em geral nas áreas MINT, que é essas áreas de engenharia, matemática, ciência, e aí são convidadas meninas a partir da 6ª série, acredito, para passar o dia aqui na empresa, onde são apresentadas, né, aí a empresa pode definir o que é que vai apresentar, né? O que eu quis falar lá, e que de fato participei, foi, a gente tem isso aqui no Fraunhofer IESA, e aí eu participei, porque, como falei, acho importante, inclusive acho super importante fazer isso com meninas em idade escolar, porque eu acho que, em geral, as meninas têm pouco acesso a áreas mais de exatas, né, do que meninos. Porque se você olhar, você tem, né, até brinquedo, menina ganha boneca, aí menino ganha carrinho, ganha robozinho, ganha, né, esse tipo de coisa. Aí eu acho que elas precisam, de fato, ver que existem outras coisas aí, porque eu acho que é nesse ponto que a gente tem um problema, né? Que elas, como não têm acesso, acabam não conhecendo, e é lógico que elas não vão escolher computação depois. E aí, no Girls Day, eu fiz questão, teve uma edição que foi online, eu fiz questão de chamar a minha filha, né, para participar. Eu fui lá apresentar e mostrar, né, algumas... o que é que se faz em engenharia de software, né, diferentes áreas, mas aí eu trouxe a Alicia, porque eu ensinei a Alicia a programar um pouco em Scratch, né, e eu queria que as meninas vissem que, olha, a Alicia tinha na época 9 anos e se interessa por essa área, e você pode ver que qualquer um consegue programar, né, não é uma coisa só para meninos, né, é uma coisa para todas. E aí, quando tem, é uma vez por ano só, então eu estou sempre à disposição e tento sempre participar. O outro programa, ele é um programa de mentoria,
é mais extenso, de mulheres para mulheres, né? Então, no caso de mulheres para meninas, porque também o foco é meninas em idade escolar, a partir dos 13 anos, e a ideia é que profissionais dessas áreas sejam mentoras de meninas. Tem algumas escolas participantes, e aí você se inscreve e diz quais são as áreas que você poderia fazer mentoria, e aí eles têm uma plataforma onde eles fazem o match lá entre as meninas que têm um certo interesse e as mentoras. Eu não estou fazendo atualmente, vai começar uma rodada agora em outubro, infelizmente estou sem tempo para fazer isso, porém estou pensando em fazer um projeto na escola da minha filha, até por isso eu não vou fazer essa mentoria agora, mas eu acho um projeto super interessante, já participei de algumas edições, não estou fazendo no momento por questões de tempo, mas acho que é uma iniciativa muito boa que tem aqui na Alemanha, e gostaria de ver essa iniciativa em outros, por exemplo, no Brasil, né? Acho muito importante. Certo. A gente também faz algumas perguntas, né, relacionadas à questão da mulher. Então, uma delas é se você já enfrentou alguma dificuldade, percebeu algo no seu trabalho, então na academia, enquanto você estava lá no mestrado, na graduação, pelo fato de ser mulher. Tá. Durante escola, graduação e mestrado, eu nunca percebi isso. A minha turma na graduação era uma turma que era meio que exceção, porque era praticamente 50%, 50%. Então, era uma turma de realmente muitas mulheres. Nunca tive nenhum problema. A gente, inclusive, tinha um grupo que era eu e mais duas meninas, e sempre tinha algum menino que se juntava, assim, mas o core do grupo era nós três. Então, assim, na academia, nunca percebi. No trabalho, sim, já várias vezes, situações em que eu precisei. Mas é uma coisa que eu gosto, de fato, é trabalhar com dados, né? Que eu precisava dizer alguma coisa, e aí meio que era questionada. Aí eu sempre tinha dados lá para mostrar, hey, olha aqui. E já tive várias situações em que eu disse uma coisa, a coisa não foi validada, aí vem o colega que depois diz a mesma coisa, beleza. Mas alguns desses momentos o que eu faço é deixar por escrito as coisas que quando eu fiz alguma recomendação, eu disse que aquele seria o caminho, deixar documentado que eu disse, porque aí quando essa situação acontece, e um colega me dizia a mesma coisa assim, como eu já tinha dito há 2 semanas, como você viu no e-mail, etc. Isso acontece, infelizmente, ainda bastante. Bom, seguindo nessa linha, né, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Infelizmente, não. Eu participei já de algumas iniciativas, como eu falei, mas, infelizmente, atualmente não estou engajada em nenhum grupo, assim. Se alguém quiser alguma conversa, alguma palestra, posso fazer sem problemas, mas no momento como é que eu posso dizer? Falta tempo para fazer as coisas que eu quero fazer, né? Trabalho full time, tenho 2 filhos que demandam tempo, então, infelizmente, no momento não estou fazendo nada.
E alguma mulher te inspirou em sua carreira? Olha, na área de computação tem poucas, pelo menos atuais, assim, tem poucas mulheres que a gente vê como modelo, né? Eu não posso realmente dizer que eu tenho alguma, assim, que foi uma inspiração, pelo menos, assim, não durante meu tempo de graduação e mestrado, mas tem duas mulheres que eu, hoje em dia, considero realmente extremamente fortes e que eu gosto, me inspiro. Uma é a Brené Brown, ela é uma pesquisadora lá nos Estados Unidos, tem podcast, tem filme dela, tem a palestra da TED Talk, que eu gosto bastante, e também a Michelle Obama, que eu acho realmente um role model, assim, eu gosto de várias coisas que ela faz, como mãe, como mulher, como profissional, mas não foram pessoas que eu vi conhecer há alguns anos apenas, né? Não foram inspirações no começo de carreira, digamos assim. Bom, e o que você diria, né, para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação? Eu acredito que todas meninas que têm interesse, elas vão ter capacidade para trabalhar na área. Não existe, na questão intelectual, nenhuma diferença, né? Meninas podem e devem tentar trabalhar nessa área, embora ela tenha mais homens. Como eu falei, não tem distinção nenhuma entre a qualidade do trabalho de uma mulher e de um homem. Eu acho que, às vezes, a gente se deixa levar, principalmente para as meninas, você vê esses estereótipos em filmes, em particular, né? Sempre você vê aquela figura bem nerd, bem pouco social, e eu acho que isso é bastante fora da realidade, né? Do que é o trabalho na área de informática. E, assim, eu falei isso lá no CIM, acho que uma parte enorme do meu trabalho tem muito a ver com comunicação, com falar com pessoas. Lógico que tem uma parte de programação, mas, assim, existem diversas áreas que você pode trabalhar. Você vai definitivamente encontrar uma área em que você se encaixa. Então, assim, não se deixe amedrontar pelo fato de ter mais homens. Lógico, em geral, isso não é uma questão de computação. Existe um patriarcado, existe um machismo generalizado na sociedade, então, que tenta diminuir o trabalho, o valor das mulheres, mas, assim, tente ignorar isso, né? E, principalmente, tem uma frase que eu gosto muito, que é um conselho que eu dou a qualquer pessoa, não aceite crítica de quem faz menos do que você. Né? Você pode aceitar críticas de gente que estão em melhores posições, mas colegas, ou pessoas que estão fazendo menos do que você, simplesmente ignore. Seria a minha maior dica. Certo. Existe algum livro, filme, série, podcast, documentário, quadrinho, enfim, alguma coisa assim, da área ou não que você queira indicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes aí? Tá, eu fiquei pensando nisso, o que eu poderia indicar. Assim, eu falei já das duas mulheres, então eu vou, de fato, indicar, não são livros da área, né, mas são livros que eu acho importante, em geral, para uma carreira. A Brené Brown, ela tem A Coragem de Ser Imperfeito, creio que seja o nome em português. Eu acho um livro excelente, porque mostra né, que tem que
ter coragem de mostrar suas vulnerabilidades, e isso é onde você mostra maior coragem, né? Quando você se expõe. Ela fez uma pausa, mas ela tem também um podcast, Dare to Lead. Eu acho excelente, então super recomendo para qualquer pessoa, não só para as mulheres, mas com certeza para as mulheres, acho super importante. Eu falei da Michelle Obama, eu amei os 2 livros dela, então também recomendo. E tem um cara, o Simon Sinek, ele faz várias palestras, está em vários podcasts também. Eu não sigo, assim, 100%, mas eu sigo no LinkedIn, mas estou sempre consumindo alguma palestra dele. Acho muito bom e, como falei, são coisas mais relacionadas à carreira, de uma forma geral, a encontrar o seu porquê, né? O livro dele, Start with the Why, que gosto bastante. Na área de computação, assim, se você é da área de engenharia de software, provavelmente você já leu, mas acho que o livro do Design Patterns, né, da Gangue dos Quatro, acho que é um livro essencial para quem trabalha em engenharia de software. Eu gosto do livro do Martin Fowler, né, o Refactoring. Na verdade, gosto de várias coisas do Martin Fowler. Assim, livro mesmo, eu só li esse, mas assim, está sempre publicando alguma coisa, eu estou sempre lendo. Então, esses 2 livros, com certeza. E um que é um pouco computação, um pouco gerência de projetos, esse The Mythical Man Month, do Fred Brooks. Acho um livro muito importante também para quem trabalha com engenharia de software. Os livros da Michelle, pelo menos, eu nunca li, mas o da Brené eu tenho aqui. Realmente é um livro muito bom mesmo. Super recomendo. E muitas vezes eles são falados aqui no podcast, né? São recomendações. Bem, então, né, chegamos ao fim deste episódio e eu quero expressar nossa gratidão por você ter estado conosco, né, no Emílias Podcast. E se você quiser enviar um abraço ou manifestar seu agradecimento a alguém, por favor, fique à vontade, Adeline. Bom, primeiro, então, muito obrigada pela chance de participar aqui. Obrigado ao Adolfo, né, que a gente nem se conhece, mas você me viu na palestra, né, e aí surgiu o convite. Então, gostei bastante de participar. E para mandar um abraço, vou mandar um abraço para uma pessoa que eu não citei nesse podcast, mas que, em geral, eu sempre cito, que é o ex-professor Paulo Borba, que foi... esqueci de falar isso, mas ele foi uma inspiração para mim. Não foi uma mulher, mas ele foi uma grande inspiração como pessoa, como professor, durante minha graduação e mestrado. Então, mando um abração para ele. Certo, muito obrigado. A gente tem até uma entrevista com o Paulo Borba lá no Fronteiras de Engenharia de Software, ótimo pesquisador, agora com cargo de direção lá no SIM, né? Também está Eu escutei a entrevista dele. Eu estou sempre escutando, Paulo. Eu, apesar de estar morando já há 14 anos fora, Paulo, ele ainda é meu guru. Ele tem uma palestra também lá sobre esse negócio de IA na engenharia de software. Assisti live. Tem a palestra, tem um podcast que eu acho que foi no próprio podcast do Sim, teve ele foi depois em outro, eu acho. Mas enfim, tem bastante material também sobre o Paulo Borba. Mas é isso, muito obrigado, Adeline, obrigado a todo mundo que nos escutou até agora e até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.